Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui uma nova jornada, um novo projeto que a gente carinhosamente quis chamar de Na Cozinha, porque o objetivo é, de fato, a gente levar uma informação bacana com temas que a gente conversa na cozinha de casa mesmo, temas da nossa especialidade, da proctologia, mas que tem tudo a ver com o dia a dia de cada um que está nos ouvindo aqui agora. Eu tenho o prazer de estar aqui com duas grandes queridas, a Adriana Aguilar, que todos aí já devem conhecer de um montão de outros canais, né? De um projeto bacana que ela tem, de um programa de desenvolvimento pessoal que se chama DPS. Quem ainda não conhece, a Adriana também tem podcast, tem canal, tem um monte de coisa que nós vamos conversar aqui. E a Luísa, que é uma amiga, uma parceira que todo mundo conhece, é da nossa equipe também, lá do consultório. E vocês vão ver aqui, a ideia hoje é a gente trocar umas informações aqui sobre que coisa que é essa, né? Que intestino que é esse que tem a ver com emoção, que é chamado aí de segundo cérebro. O que tem a ver essas emoções com esse intestino? O que a gente pode falar sobre isso? Então, nós estamos começando com muita alegria o nosso primeiro episódio do Na Cozinha. Bem-vindas, meninas. Vou pedir para a Adriana fazer uma breve apresentação aí. Adriana, vamos lá. Gente, para mim é um prazer enorme. Eu acho que eu vou começar me apresentando como sendo uma pessoa que tem na vida, né, alguém tão especial como a Fernanda, como a Luísa no meu clube da vida, né? Eu sou terapeuta, sou psicóloga, gosto de brincar mais ou menos 200 anos, né? Coisa de 30 e poucos anos. E venho trabalhando ao longo de todo esse tempo com a modalidade da terapia sistêmica. E esse termo sistêmica, eu acho que é bem sugestivo dentro da cozinha, né? É exatamente a proposta da gente falar, a maneira como as coisas se interconectam na vida, né? Como os diversos elementos que nos compõem, né? Se combinam para produzir quem nós somos, né? Então, a terapia sistêmica, para mim, é isso. Intervenção que olha para um todo, para as relações, né? E eu adorei o seu convite. Eu falei, oba, né? Eu adoro esse ambiente de cozinha, adoro esse tipo de experiência, de bate-papo. Eu chamaria de produção mesmo de experiências e de conhecimento num ambiente transdisciplinar, né? Que eu acho que é mais do que o multidisciplinar, que é exatamente quando a gente coloca as coisas na mesa, né? Aqui as diferentes realidades e percepções, né, da vida, nossas experiências, as mulheres possam de fato se comunicar, né? Muito Adoro obrigada pelo também. convite, viu? Amei. Obrigada eu. E agora a Lu, né, para fazer a sua própria apresentação, Lu. Que honra, Fernanda, que honra, Adriana. São duas pessoas muito especiais na minha vida, na minha carreira. Sou psicóloga formada também há mais de 10 anos e iniciei o meu atendimento na clínica pela orientação e formação da Adriana. Então, para mim, estar ao lado dela em vários momentos da minha vida sempre é muito engrandecedor. E tem, né, já integrado a sua equipe multidisciplinar, acompanhando seus pacientes há mais de 2 anos, né, com uma experiência super rica, também entendendo um pouquinho da sistêmica, né, nesse olhar tão integrado para o paciente e que faz transformações na minha forma de atuar, né, e de olhar para a vida, para os sintomas, para as famílias. É uma experiência muito rica. E a gente tem visto na prática, né, Lu, como que a sua chegada, assim, melhorou o entendimento, a abertura mesmo de consciência, né, dos pacientes em relação aos seus próprios sintomas. Então, eu achei que foi muito bacana. O que a gente tem são resultados, de fato, muito mais duradouros, porque o paciente, depois que ele vira uma chavinha dentro dele, que aquele sintoma é outra coisa, né? Vem lá de outras realidades, de realidades que muitas vezes ele não conhecia, parece que a coisa muda, né? E aí eu queria que você contasse pra gente, assim, como que tem sido esse seu contato, essa sua experiência com pessoas que se propõem
primeiro que aceitam, né, olhar para aquele sintoma como uma coisa maior. Uhum. E o que isso te trouxe aí nesse período que nós temos trabalhado junto? Conta para mim. Os pacientes, de uma forma geral, assim, já falando do programa, né, do Protocolo OL, eles têm, a princípio, uma simpatia com esse lugar de cuidado, um cuidado multidisciplinar. Então, eu sinto que eles percebem a experiência de cuidado diferente, por eles serem apresentados a essa equipe. Então, isso já dá uma certa abertura, um acolhimento que, para mim, é um pouco diferenciado daquilo que eles já viveram na experiência deles. E aí isso traz certa abertura, né, quando a gente explica, né, e fundamenta através das experiências práticas, né, nossa enquanto profissional, quanto também, né, as revisões bibliográficas que a gente vê o quanto que é importante essa complementariedade das áreas, né, e aí a gente fundamenta e leva para esses pacientes o embasamento, a justificativa do porquê que a gente está conduzindo por esse caminho, por esses encontros, por essas discussões, né, e por essas formas de olhar para qualidade de vida, né, contribuindo cada um com a sua área, com o seu campo de conhecimento. Então, eu sinto que eles já se abrem um pouco mais para essa experiência de cuidado diferente. E isso faz toda a diferença. Né? Principalmente, eu acredito que na minha condução, que é onde a gente pega um pouquinho mais subjetivo, né? Sai do olhar clínico, do palpável, do objetivo, né? E vai aprofundar um pouquinho mais nessas áreas que talvez não são desveladas, né? Numa consulta clínica, né, comum e Eu falo tradicional. muito assim, que às vezes o paciente vai lá queixando que a barriga estufa, que não está conseguindo comer nada. E na hora que vai a gente entender o que está acontecendo, são muitas vezes situações na vida que são difíceis de engolir. Algumas vezes eles sabem que situação que é essa específica, e outras vezes eu vejo que eles não sabem. E aí é interessante que com esse trabalho, né, eles vão descobrir, né, Adriana? Você falava muito uma vez sobre a medicina germânica, né, sobre essa questão. Conta para quem está ouvindo a gente o que é isso, né? O que é quando o corpo fala? É. Que mapa Onde que é dói, esse? né? Assim, onde dói além da dor, né? Onde dói além da dor. É. São tantas experiências interessantes com isso, né? Eu adoro esse tema. Tem um livro clássico chamado Corpo Fala, de R. Vaio, né? E depois dessa obra, muitas outras, né? Que vêm falar exatamente dessa correlação direta entre o meu corpo diz, porque o sintoma, vamos dizer assim, né? Seja qual foi, nesse campo gastrointestinal, nós sabemos como que esse sistema é sim uma área de choque, né? E como que as dores da vida vão se manifestar aí. Então, esse negócio dá pano para manga, né? Fernando, você sabe disso, a Luísa, que é minha companheira de trabalho, não gosto de andar sem poesia, gosto de andar sem a arte. Eu me sinto, na verdade, muito desprotegida, sabe? Quando eu afasto a arte. Então, para responder essa pergunta sua, eu queria pedir licença para eu ler um poema A gente vai adorar. de uma capixaba, a Viviane Mosé, que é bem interessante, é uma bastante atual, e tem um poema onde ela fala assim: a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderia um dia ter sido um poema. Mas não. Pessoas às vezes adoecem da razão, de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Você pode arrancar poemas com pinças, buchas vegetais, óleos medicinais, com as pontas dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com banhos de imersão, com pente, com uma agulha.
com pomada basilicão, alicate de cutículas, com massagens e hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo, uma forma de soltá-los. Das dobras dos dedos dos pés, das vértebras, dos punhos, das axilas, do quadril. São os poemas cóccix, os poemas virilha, os poemas olho, os poemas peito, os poemas sexo, os poemas cílio. Atualmente ando gostando de Pensamento Chão. Pensamento Chão é poema que nasce do pé. É poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Trago a vitória do Espírito Santo. É Que linda, coisa né? mais Nossa, É linda! uma Não poesia capixaba. conhecia. É, Eu vou até que emoldurar isso daí. Tô não achando que é? vai ficar A lá no Viviane consultório. Mosé, gente, Que ela é lindo. muito bacana. Então, eu acho que é isso, né? Eu comecei pela poesia porque eu gosto de uma ideia que diz que o poeta sempre chega primeiro. A gente está aqui, né, num ambiente científico, né, de pesquisa científica, né? E aí, quando a gente vai verificar aquilo que a gente está querendo dizer, né, das verdades nas quais a gente acredita, é só a gente mexer que a gente vê que um poeta chegou lá primeiro, né? O Freud, que é o pai, né, dos estudos do inconsciente, ele falava isso, que ele nunca tinha chegado em nenhum lugar que um poeta não tivesse passado por lá primeiro. Então, eu acho assim, eu abro com essa ideia para a gente olhar juntos para, de fato, o que que o nosso corpo quer. O sintoma é um despertar. Eu gosto da ideia quando você fala da medicina germânica, né? Dessa turma aí que estuda doenças sob o ponto de vista psicossomático. Há uma ideia que diz que um sintoma, uma doença, é uma carta de amor, né? Para a gente mesmo, dá vida para a gente, né? É Uhum. como se falasse assim: olha para isso, né? Olha para essas palavras, olha para os seus poemas presos, né? Para Olha. exemplificar isso, uma coisa super atual. Ontem eu estava numa reunião de amigos, e aí, despretensiosamente, pessoas que a gente ainda não tem muita intimidade, perguntei para ela sobre o filho. Cadê seu filho? Ela falou assim: ah, tá com a minha irmã. Eu falei assim: ah, legal, quantos irmãos você tem? Ah, éramos 3 irmãos, mas agora somos 2 só. Um faleceu. Eu falei assim: de que ele faleceu? E ela falava: faleceu do coração. Eu falei assim: do coração? Foi infarto? Não. O coração foi parando de funcionar. Eu falei assim: olha, teve alguma infecção, alguma coisa, Uhum. aquela parte médica da Pergunta gente médica. que, ai, É. gente, a pessoa deve ter ficado assim: não, nem me conhece, como assim, né? Ah, E a resposta foi assim: não, não foi isso. Tinha 43 anos, o meu irmão, e falou bem assim: um relacionamento que não deu muito certo, e aí a coisa ele foi deixando, foi engordando muito, e aí o coração parou de funcionar. uhum. Aquilo foi bem no meu coração, pensando assim, que não tem problema nenhum de coração na família, né? Uhum. Mas como que aquilo foi significativo, assim, e tão óbvio, né? Que ela mesma já identificou. Uhum. Foi um relacionamento que não foi É. bem, e Uhum. depois daquilo, a coisa foi aumentando, parece que o irmão foi entregando, né? E o coração parou de funcionar. É a coisa do coração partido, como é que chama, Fernanda? Tem um fenômeno desse mesmo, né? O coração Tem. estoura, né? História. Uhum. Cardiacamente Exatamente. falando. O meu avô morreu 5 anos depois da morte do filho, e ele não teve nenhuma condição de elaboração, ele morreu na fila de um banco, né? De coração partido. Eu acho que foi a morte, né? Porque, infarto fulminante, né? Hoje a gente lê isso de uma outra forma, né? É o Isso. coração partido mesmo, né? É. Tem um texto aí, eu de novo com os poetas, né? Do Mia Couto, que eu acho lindo. Foi um médico que me enviou isso uma vez, porque uma cliente dele fez uma referência bonita à ação médica dele, a relação médico-paciente, né? Dele, que é muito positiva, ele é um cardiologista. E ela mandou para ele e mandou para mim. É uma citação do Mia Couto, no poema dele, que, segundo ele, o paciente foi ao consultório, né? E ele perguntou ao paciente: onde que dói, meu senhor? Aí o paciente respondeu: dói a vida, doutor, dói a vida.
E ele, o que você costuma fazer quando você sente essa dor? Aí ele falou assim, eu procuro sonhar, Ai, né? que bonito. Quando eu É, sinto essa dor, eu dou um jeito de sonhar, um sonho novo, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente pode estar pensando. Quando a Adriana falou sobre a carta, né? Como se o sintoma fosse uma carta pra gente mesmo. E se a gente resolve silenciar esse sintoma, né? A ideia é fantástica. A gente descarta uma carta endereçada pra gente mesmo sem a gente abri-la, né? Então, o que que significa isso no nosso percurso, né? De desenvolvimento pessoal, de lidar com as nossas dores, como esse caso que você está contando, né? Talvez essa pessoa pode ter procurado um médico para tratar do coração ou de outros efeitos, né? Que esse processo tem afetado ele biologicamente, né? E essa carta talvez não foi aberta, né? Na maneira em com que ele pudesse se conhecer ou se perceber nessa dor, né? Diante da história que ele viveu. Então, eu gosto muito da ideia da carta, do sintoma como uma carta endereçada a você mesmo, né? Que ajuda nesse processo de desenvolvimento, de um autoconhecimento e de uma evolução Que pessoal. Né? imagem linda que você trouxe, né? Imagina você receber uma carta e você não abrir a carta, né? Eu acho que são muitos processos de negacionismo mesmo, porque às vezes o paciente desenvolve diante da doença, é né? aquilo, né? O que você nega vai ficar voltando para você até você olhar para aquilo de uma forma mais adequada. Tudo que você nega vai te escravizar, vai te submeter, né? Vai te É, escravizar, é. né? Tem aquele filme que tava no Oscar também, né? A Baleia, vocês assistiram? Não Ainda assisti. não. É, mas é uma Tá na lista. história real, né? Também de um professor, né, isso, Lu? E ele vai engordando por uma série de fatores que mostram lá. Ele vai comendo, 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 até um dia ele de fato explodir, né? Tipo isso. Uhum. Então, mais um exemplo aí prático, né, pra gente de quando o corpo fala, né? Uhum. Quando você não quer abrir a sua cartinha Não lá, é? não é? É. E outra coisa que eu acho também super interessante a gente compartilhar aqui, Fernanda, é o fato de como as emoções, né, de uma maneira fisiológica, a forma como ela nos atravessa, né? E que repercussões que ela causa no nosso organismo, né? Que aí eu acho que já dá para ilustrar bem essa história do intestino como nosso segundo cérebro, né? As emoções, elas não são evitáveis, né, Adriana? Elas nos atravessam e traz pra gente uma resposta fisiológica que é involuntária. Então, para cada emoção, o nosso corpo está enviando, né, várias mensagens para os nossos órgãos e para quem tem esses receptores desses neurotransmissores, né, que vão dar o comando para fugir, para se adaptar, Uhum. para correr, para comer, né, para todos os nossos instintos que precisam ser supridos, as nossas necessidades para manter vivos e adaptados. Então, acho legal a gente já completar essa ideia, porque é no intestino, né, em que se produz grande parte dos neurotransmissores, que são esses responsáveis por mandar essas mensagens emocionais para o corpo. É, E ele também recebe, né, Fernanda, essa em grande intensidade, uma grande concentração de receptores. eu falo muito sobre isso, assim, que às vezes o paciente chega, a gente tem um paciente recente que chega tomando uma série de ansiolíticos, uma série de medicamentos, quando na verdade o intestino dela não vai bem, né? E o intestino não vai bem, então ele nunca vai produzir, porque, falando nisso, né, 90% da serotonina que é produzida no corpo, e a serotonina, todo mundo aí tem uma ideia, né, de que é um dos hormônios do bem-estar, né? O 90% dessa quantidade de hormônio que a gente tem circulante, quem produz é o intestino. E se o seu intestino não vai bem, então você nunca vai produzir o seu 100% que você poderia produzir ali no intestino. Então, seu cérebro nunca vai estar responsivo da forma como ele poderia estar. E aí ele sempre vai também mandar para o intestino estímulos aquém do que ele também poderia mandar, porque ele é estimulado de forma subótima, né? De forma não total. E aquilo vira um ciclo, né? E até a pessoa entender que, olha... Então, muitas vezes, né, Lu, o que a gente faz muito no consultório, Adriana, é tirar medicamento. Não, você não precisa disso. Vamos tirar. Vamos fazer aí o acompanhamento junto com a Luísa, com a Karina. Daqui um mês a gente vê o que que vai continuar, o que que vamos tirar, o que que nós vamos ficar sem.
Lembrando que é o mês mais difícil, né, Lu? É. É o mês Aham. mais difícil, assim, porque é o mês que o paciente tem abstinência da medicação, ele tem uma dieta super restritiva, porque Uhum. muitas vezes a gente tem que tirar tudo para o intestino ficar tranquilo, assim, ficar em repouso, Livre. e depois a gente conseguir implementar essa remodulação, essa reabilitação, né? E também é um período que não é só de restrição de alimento e de medicamento. É um período que a pessoa se propõe a olhar para o que ela não olhava, né, Lu? Isso. É. E a gente consegue identificar diversos casos, né? E a coisa estava muito ali no inconsciente. Aí, Lu, eu até queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do genossociograma, né? O que é isso, né? Que às vezes eu comento com o paciente e fica assim, é. Eu falo assim, não, você vai entender mais ou menos o que é. Ai, Você Uhum. quer falar um pouquinho? isso. Para toda emoção, né? Para toda reação, né? Que vai causar certa tensão, certo estresse, né? Se isso é vivido de maneira contínua, né? Persistente, isso fisiologicamente vai nos comprometer, né? E essa resposta do nosso organismo, ela vem pelos estímulos externos, que é o que a gente vive no nosso cotidiano, muitas vezes uma demissão, um divórcio, Fatores de estresse, fatores né? de estresse, ou mesmo os estímulos internos, né? E aí eu fico pensando sobre os pensamentos, as memórias, os traumas, os segredos, né? Que a gente constrói tanto no nosso tempo de vida, quanto da gente herda e carrega daquilo que foram vividos nas gerações dos nossos pais e dos nossos avós, como que esses estímulos internos disparam essas emoções de maneira frequente e constante e pode, né, diante do nosso desequilíbrio emocional, vir a trazer sintomas que são essas cartas para nos remeter, né, sobre esses nós que a gente precisa ver, não é isso, Adriana? Esse convite para o olhar, né? É o convite para o olhar. É. Então a gente parte, né, dessa importância de se perceber contido dentro de um sistema, né, recheado de heranças emocionais, de marcas, de uma história familiar, para a gente poder entender o que ressoa em mim hoje, né? Que tipo de dilema ou problema que eu entendo e que precisa ser visto como uma realidade, né, Adriana? Precisa ser integrado, né? Um passado só é passado quando ele é integrado, Uhum. porque senão ele é presente e um presente que incomoda sempre, ele vai virar algo, né? Algum sintoma, algum desconforto. As doenças intestinais, elas têm um forte fator hereditário, né? Então, eu acho que além do aspecto fisiológico, biológico da coisa, de que tem um fator de hereditariedade, tem também as histórias, né, dos doentes familiares, né? E Uhum. quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva sistêmica, a gente precisa de levar muito em consideração esses fatores de lealdades familiares, né? Eu acho que dentro de cada família existem os códigos de amor. Sim. Aliás, né, vamos nos lembrar disso, porque tudo é movimento de amor, né? Então, o adoecimento, o Bert Hellick fala isso lindamente. Ele fala assim: o que falta não é o amor, o que falta é a organização do amor. Ele usa, inclusive, um termo que eu acho que é muito pertinente nos contextos de adoecimento físico, que é o do amor cego. Né? Uhum. Assim, como que a minha manifestação de amor pelos meus entes passa pelo adoecer, passa Uhum. pelo enlouquecer, passa até pelo morrer, pelo empobrecer, né? Todos esses movimentos de escassez que me mantêm ligada. Por exemplo, dentro da minha família paterna, né, existe um código de doenças. As pessoas adoecem de uma determinada doença, né? E o fato de eu adoecer dessa doença gera em mim um movimento de pertencimento, né? E no fundo é o que todo mundo quer, né? Então, muitas vezes, eu acho que isso dentro da psicogenealogia é muito relevante, né? A gente vê a história da doença ao longo através das gerações. E como que isso, né, de repente, se constituiu num código de amor, num código de pertencimento dentro daquele sistema, né? E às vezes abrir mão do meu processo de adoecimento vai me trazer ameaças especiais nesse sentido, né? Questão do pedigree, né? Porque dentro do nosso sistema familiar, né, quem tem esse pedigree adoece de tal doença. Como é que faz se eu não então adoecer? abro mão disso, não é? São muitos fatores, né,
né, psicossociais, biológicos, por isso o fenômeno, ele é de fato muito sistêmico, né, que precisa de ser considerado, Precisa. né? E aí a Tão gente fala relevante esse trabalho. isso, assim, que não é que a pessoa quer adoecer, não é isso. Hum. É justamente que o inconsciente dela gera nela, sem ela perceber mesmo, são movimentos muito inconscientes, né? Uhum. Que fazem com que ela, igual você falou, se sinta da família, né? Se sinta Tem um daquele... ganho secundário, a gente É. usa muito essa expressão na É. psicologia, né? Tem um ganho secundário. Foge da racionalidade, né? É a força maior que traz o percurso e as decisões da vida coincidirem muito com essa história familiar, né? E é bonito no consultório ver se revelar as coincidências, né? As coincidências que trazem um pouquinho desse movimento inconsciente. Né? A data que um pai faleceu ou que adoeceu. Como é que esse filho traz no mesmo período da vida essa dificuldade em lidar com a sua saúde, né? E às vezes vai buscando respostas para determinados mal-estar, né? E se igualando a esse traço do destino do pai, né? É muito legal essa É uma coisa que a desvelar. gente tem que falar que, assim, não é que a pessoa quis aquele adoecimento, é que o inconsciente dela levou aquilo, né? É um outro plano do querer, né? Uhum. Não sei se a gente quer que a gente verba que a gente vai utilizar para isso, mas muitas vezes é o fator mesmo de pertencimento que ela tem, né? Então, nem de longe a gente pode identificar isso como um movimento racional, como um movimento consciente, mas às vezes é um movimento possível, dependendo, né, das dores que ela carrega, né? É, dentro da sistêmica, dentro das constelações familiares, né? Que é também um campo com o qual eu trabalho. Fala-se muito, Fernanda, eu acho isso lindo, eu acho que isso gera para a gente uma pega, sabe? Uma ferramenta. A ideia de que toda dor, no fundo, ela nasce na exclusão, no movimento de exclusão, né? Então, há uma espécie de um princípio, né, generalista. Toda dor é uma dor de exclusão, né? Que aconteceu em alguma camada geracional, né? Por isso a coisa do pertencimento, né? Porque como que eu respondo a uma dor que foi gerada por uma exclusão, por um esquecimento, né? Por um lapso, né? É buscando pertencer. Então, muitas vezes as pessoas fazem movimento de adoecimento exatamente para lutar contra a experiência da exclusão, né? E olha que diferença que faz se a gente, de repente, começa a desenvolver uma consciência nesse campo, né? Eu acho que essa proposta eu gosto de dizer que é mais do que multidisciplinar, né? Ela é interdisciplinar, ela é transdisciplinar. É exatamente a ênfase nesse espaço de discussão, nesse espaço, nessa interface, né? De criar, de fato, uma interface onde essas coisas todas possam ser ditas, né? De tal modo que a gente possa celebrar essa consciência, que é mais ou menos quase que um clichê, né? Assim, de que o fato de que o corpo e mente está o tempo todo numa interação só, isso é tão real, né? Então, eu acho que Muito. poder olhar, né, juntos, né, Eu acho, transdisciplinariamente para pegando isso. isso, assim, um gancho nisso, é a proposta que a Luísa teve ao trabalhar essas questões, ela entrega, né, Lu, para o paciente um panfleto, assim, que é um prato de comida. Você quer falar como que você fala? É tão Aí a gente legal, que a fala. coisa fica mais concreta, né? Porque é É, difícil a gente pensar, não sei de nada, não quero adoecer. Então, aí é mais fácil a gente falar que não tem isso, né? aham. Mas quando ela entrega, eu acho que a coisa fica assim, para o paciente levar para casa e pensar, como que a coisa muda, né? Uhum. A gente trabalha lá com dois materiais para a gente ajudar nesse despertar, né? Nesse ampliar de consciência pelo quadro, pelo sintoma. E um deles é um rascunho de um organograma, né? Para iniciar uma árvore genealógica em que as pessoas podem trazer as figuras, né? Com as principais histórias, as histórias mais marcantes dentro da sua história familiar. E aí, no segundo material, que é isso que eu acho que você está fazendo referência, que é um prato de comida, separado alguns itens do prato, conduzindo a pessoa a imaginar quais, diante de um histórico alimentar,
quais foram aquelas circunstâncias que foram indigestas, né? Que situações que talvez ele teve que lidar, né? O paciente teve que lidar, tanto no histórico pessoal, quanto também, né, no campo familiar, e que traz essas certas marcas, essas certas emoções, né? Em que a gente precisa olhar de uma maneira diferente. Dar espaço, dar palavra, fazer poesia, Dar né? palavra, Sobre eles, dar né? razão. Uhum. Isso é muito legal, né? Na hora que ela falou isso, eu falei assim, "Ih, tem tudo a ver. Agora vai dar certo fazendo sim, né? Aham. Porque eu falo, essa ajuda, essa questão da gente trabalhar junto é muito bacana e eu não consigo mais não trabalhar junto, porque a diferença que faz, né? O resultado que a gente tem é assim, é muito gratificante, né? Vai muito além, assim, do que a gente esperava atingir. Porque antes o paciente chegava a mim, a gente sabia que precisava, falava assim, ó, procura uma nutricionista, procura uma psicóloga, eu acho que a gente precisa olhar para essas coisas de forma conjunta. Mas quando não tinha esse alinhamento da gente, né, Lu, tá discutindo o caso e tá olhando junto para aquela questão, eu não tinha o feedback aonde que eu ia, da mesma forma o psicólogo, da mesma Uhum. forma o terapeuta, o nutricionista, e da mesma forma o paciente, né, que ele ficava meio que falando de outras dores e talvez tendo outro tipo de abordagem, né? Não olhava com esse foco que a gente olha de ver a pessoa que naquele momento específico tem manifestado, às vezes, um sintoma gastrointestinal, né? Porque muitas vezes vai manifestar o coração, vai Aham. manifestar outras coisas, né? Mas isso tem sido muito legal. E quando a Lu falou assim, vamos fazer assim um prato, eu falei, gente, que sacada ótima, né? Porque é por aí mesmo, porque tem mesmo as coisas que a gente não gosta e às vezes a gente não sabe por que que não gosta. Uhum. Então, olhar lá para trás, isso aqui que realmente não me fez bem, por quê? Porque naquela época eu estava assim, naquela época o contexto familiar era outro. Ou é um tabu, é uma crença, né? É uma Nossa, história gente, a marcante relação, dentro da minha família que me impede de caminhar nesse sentido, né? a Muito relação com legal. a comida é muito histórica, né? De É. vivência histórica, não é? E eu acho É que aqui também, né, esse nosso jeito latino e mineiro, muito cultural, é, né? Ah, a gente vai fazer um podcast, a gente vai pensar, então vamos fazer na Na cozinha, cozinha. porque é, Tem tem que melhor lugar? não Não tem tem. melhor é. lugar, Pra né, conversar. para E é para interessante conversar. que isso já me ligou uma outra questão, né? Assim, dizem que, né, os estudiosos da mente, os estudiosos da psique, né, que toda experiência neurótica, porque nós estamos falando de mecanismos neuróticos, né, e vamos combinar que ser neurótico é o melhor que a gente pode ser em termos de estrutura psíquica, né? E o que a gente está chamando de neurose aqui tem a ver com um certo grau de percepção da realidade, né? Toda vez que eu distorço a realidade, na hora de eu percebê-la, eu estou tendo uma reação neurótica, então está tudo bem, porque a gente sabe que todos nós fazemos o tempo todo mesmo, né? E o nosso compromisso, inclusive dentro de uma prática dessa, né? De um protocolo, né? Como vocês propõem, que você está tratando uma doença física, reconhecendo, respeitando, né? Os vários fatores, né? Psico, bio, socioculturais, né? Essa visão ampla, essa visão de todo, essa visão sistêmica, né? Isso me faz pensar no movimento que a gente precisa ter de olhar para a nossa própria neurose. E a ideia de que toda neurose nasce na infância, né? E o que, que é infância, se não esse berço de experiências familiares, né? Então, assim, inclusive essa ideia da inflamação, né? Porque a doença intestinal ela é muito inflamatória, né? Isso, Então, essa ideia de que a inflamação é aquela parte que avermelha, né? E a coisa do vermelho olha para mim, né? Então, Uhum. em tese, eu diria que uma inflamação intestinal, uma doença intestinal, eu acho que traz ainda mais essa potência da chamada de atenção, né? E é como se eu dissesse assim: olha para a minha criança, né? Olha para a dor da criança em mim. Eu fico lembrando quando você fala do prato, eu fui uma criança que comi muito mal. Até hoje eu tenho hábitos alimentares para serem revistos, né? Muito. Mas eu era uma criança que não queria comer, né? Criança magrela, sabe? Que não queria comer, né? E a minha mãe forçava, né? Aquela coisa. Eu lembro de
Na hora de preparar o prato, eu separar montinhos, assim, vinha aquele prato, assim, eu falei, meu Deus, eu tenho que dar conta disso, como se fosse uma tarefa, sabe, difícil. E aí eu preparava montinhos e ficava contando, já comi um montinho, falta comer tanto. Porque no final das contas, a minha mãe falava assim, se você comer o prato todo, você vai ganhar parabéns, né? Só isso, não tinha outra premiação. Era só a aprovação daquela mãe, né? E como que essa é a nossa busca fundamental, né? Sermos amados pelos nossos pais. Enfim, né? Assim, o que que a criança que há em mim está precisando de dizer com determinado sintoma, com essa inflamação, né? Como se eu dissesse, olha para essa história, né? Olha para as minhas dores existenciais, olha para as minhas neuroses infantis, né? Por isso eu penso quando você fala que não dá mais para pensar num trabalho que não inclua essa abordagem, não dá mesmo não, né, gente? Quando você começa a olhar a coisa Não por dá. esse ângulo, você fala, não tem jeito de separar as coisas, não. Uma pergunta que tem me ocorrido esses tempos todos, porque até hoje, né, assim, a gente identificar a nossa fome, né, o nosso propósito, eu acho que é básico, né? É o que move a gente, né? Quando a gente pensou o protocolo, foi por isso, porque vinha um paciente com essas queixas que a gente via que tinha tudo a ver com uma disfunção. E o que que muitas das vezes né, assim, o paciente que tem a indicação do protocolo? É aquele paciente que ele tem intestino irritável. E o que que é o intestino irritável? Eu brinco assim, é a enxaqueca do intestino. Então, assim, a dor é real, Legal. o desconforto é real, né? Uhum. A limitação da vida é real, igual a enxaqueca. Só que todo mundo aceita a enxaqueca Uhum. e ninguém aceita o intestino irritável. Tipo assim, não, isso é coisa da sua cabeça. Uhum. É também, não é da cabeça também. Uhum. Mas não é só da cabeça, né? Cabeça e intestino, tudo a ver, né? Tudo a ver. E tem esse negócio mesmo, assim, que eu falo que igualzinho na enxaqueca, o paciente entende direitinho. Fala assim, olha, igual na enxaqueca, você faz um monte de exame, faz tomografia, faz um monte de coisa, e tá tudo normal, no intestino irritável também. Então, você faz exame de sangue, O faz negócio não exame de fezes, aparece, não né, nas aparece. imagens, né? Porque não é um problema anatômico, Uhum. é um problema da função. Uhum. Exatamente igual a enxaqueca, que todo mundo aceita fácil. Então, acho que essa analogia fica boa, sabe? Uhum. E aí, acontecia assim, de eu entendendo isso, passava para o paciente o que eu achava que tinha que ser. E depois de 2017 para cá, dos estudos do microbioma, dessa interação que a gente tem com as bactérias que vivem em nós, como que essa coisa tem força, de verdade. Assim, isso é super legal, assim, eu gosto muito de falar isso também. Porque em 2017, um estudo de um grupo canadense mapeou todo o material genético que a gente tem na gente, num humano de meia idade. De todo o material genético, a gente só tem 10% de DNA humano. 90% do material genético que a gente tem em nós é bacteriano. Então, não tem jeito dessas bactérias que estão em nós não ter nenhuma função. Elas não estão ali igual um parasitinha. Não tá. Não é um figurante, né? Não é um Assim, figurante. Eu acho que Dentro. talvez o humano seja muito mais figurante nisso aí, Aham, sabe? é. Para coexistir. Então, entendendo isso daí, eu acho que a coisa passa primeiro por a gente melhorar a casa. Sabe aquele negócio, então? Vamos melhorar a casa? Uhum. Né? Vamos melhorar, então, ali o equilíbrio intestinal. E aí eu comecei, então, a fazer uma terapia muito baseada nisso, né? Nesse entendimento do microbioma e pedir ao paciente que o que mantém um microbioma equilibrado é a alimentação mesmo, uma alimentação adequada e a gente melhorar o estímulo, porque tem umas bactérias que estão mais relacionadas à produção de serotonina. É onde a gente vem com essa parte psicológica também Sim. ali envolvida nisso, né? E aí eu prescrevia para o paciente essa questão mesmo dos probióticos, dava algumas orientações e pedia, olha, você precisa olhar para essas outras duas áreas também, tanto a alimentação quanto a parte psicológica. E o paciente voltava bem, mas às vezes também voltava, quando ia, né, numa nutricionista, psicóloga quase nunca ia, vocês sabem disso, né? Porque não preciso, né? Tipo, então já faço minha terapia, assim. Sim. E aí voltava um pouco melhor,
mas o sintoma recorria. Por quê? Porque não olhava tudo junto. Ou muitas vezes voltava, às vezes, pior, porque eu olhava na dieta, era uma dieta muito desfavorecedora dessa função, dessa Uhum. disfunção, né, mesmo. Então, foi quando a gente resolveu tratar todo mundo junto, sabe? Eu conheci Esse é o protocolo, esse é o essa é a protocolo. essência do protocolo. É, E passa muito por um processo de reeducação, né? Assim, e que eu chamaria de sistêmico, né? Assim, porque sim, esse respeito do médico, né, a esses outros campos que ajuda a constituir a doença é muito interessante. E eu falo, Fernanda, que muitas vezes o paciente para no médico. é, Quando você fala assim, chega no médico, o médico fala assim, não, vai procurar um outro tipo de ajuda, em geral ele não vai, né? Então o médico tem muita força, né? Assim, então, se vocês desenvolvem um serviço médico, né, essencialmente médico, que contempla esses outros campos, as chances de convencer esse paciente, né, de que ele vai ter que olhar para as outras coisas é muito maior, né? O paciente quase sempre para no médico. Quer calar o sintoma, Então, né? a responsabilidade que é um remédio. porque é palpável, né? É, Assim, é quem vai agir naquilo que está fora da E consciência, a né? No solução campo rápida, mais né? Pra rápida, tamponar e é. e de menos envolvimento, comprometimento. menos comprometimento, Investimento. né? A gente vê muito isso, né, Lu? Assim, às vezes eu falo assim, ó, precisa de passar nas outras. Não, mas eu acho que eu vou passar só na Karina, que é a nutricionista. Fala Uhum. assim, então não é o protocolo, né? Então você está escolhendo olhar só duas Você coisas. propõe o protocolo, É, você vende o protocolo. Propõe E com a pessoa muita pode verdade, com aderir muita ou não, ênfase, né? né, é Fernanda? porque, na É. verdade, é isso, assim, né? Eu falo, são os pilares. Ou você vai olhar e chama all por isso, porque a gente olha tudo junto, ou a gente vai tratar só uma parte, né? Uhum. Então, o paciente, ele entendendo isso, ele tem a escolha sempre. Não, eu quero olhar só isso Uhum. mesmo. Então, tá. É um aspecto profilático aí. E Uhum. assim, e terapêutico também, né? É. Mesmo. Então, eu falo assim, o trabalho desenvolvido junto, ele é muito mais terapêutico do que quando a gente olha para uma coisa só, E né? se a gente usar o termo terapêutico com um sentido maior, mais amplo, né? Uhum. Assim, o que é terapêutico, né? É cura, né? É Uma cura. cura numa forma mais ampliada, né? É. Muito legal, né? Muito respeitoso, né? E a gente entendendo que precisa de tempo, né? Então, a gente tem que acompanhar isso por um período, que são 3 meses inicialmente. Acontece que muitas vezes o paciente até continua, né, Lu? Isso é legal você falar, assim, porque cada paciente também. Tem É um porque a nossa tempo. proposta, né? Nossa proposta seria nos 3 meses, né? Esse tempo mais ou menos delimitado, né? Mas para cada indivíduo, né, esse tempo vai ser relativo para trazer os E não é resultados. muito cabalístico, assim, 3 meses, não, porque já tem estudos de neurociência comprovados que em 3 meses você forma o hábito, né? Uhum. Então, a gente precisa entender que precisa de, no mínimo, esses 3 meses. E que os sintomas, muitas vezes, eles não desenvolvem em 3 meses, né? É uma vida que a pessoa, quando chega, já passou por um monte de coisa, já está tomando um tanto de remédio. E esses remédios, eles também vão prejudicando, né? Então, às vezes, vem querendo um outro remédio e o que eu faço é tirar todos, Uhum. né? O E dar adoecimento é um outra. processo, né, É um gente? É um processo. processo. É. E é muito legal isso que você está falando, porque, enfim, né, o que eu estou entendendo é que é um trabalho de consciência, né, Fernanda? De É. consciência adulta, né? É. Que leva a pessoa a olhar para a coisa e respeitar a coisa, né? Eu preciso olhar E para essa paciência também, complexidade. né? Assim, é consciência e paciência, não tem jeito. Não vai ser uma coisa milagrosa, né? E às vezes o que eu passei inicialmente, a gente vai ter que mudar, como a dieta também. E eu vou até complementar, é um processo de consciência e eu acho que antes disso, de acolhimento. De acolhimento e consciência. É. Porque, assim, os perfis, né, da Fernanda mesmo propor, né, esse tipo de abordagem. A Karina, como nutricionista, o quanto que a escuta dela é acolhedora, quanto que a presença dela deixa confortável, né? Ela tem uma escuta ativa mesmo, né? E eu acho que Faz complementa bem. diferença. É. Isso, aí a psicologia também entra. Ai, gente, é muito legal. Sempre que eu vejo uma iniciativa, né, que amplia,
né, a gente põe fé, né? Porque eu acho que a gente chega mais próximo daquilo que é, É né? tão legal que às vezes o paciente chega, depois, no final, né? Como eles estão diferentes, assim, não é incomum o paciente, não é que assim, ai, ficou mais magro, ficou melhor, não, porque às vezes não é nem emagreceu, Uhum. mas o paciente, assim, ele iluminou, Uhum. sabe? Iluminou mesmo a feição, o olhar, sabe? Chega assim, é outra pessoa, impressionante. Às vezes tem mesmo transformações físicas, é super comum as mulheres às vezes terem cabelo pintado, cortado, sabe? Mas é mais do que isso. É uma coisa que vem de dentro. É, como diz o Jung, trazer a escuridão à luz, né? Dizem que o intestino grosso é o lugar das sombras, né? É, Lugar das profundezas do inconsciente, dos infernos, né? Então, eu é, acho que quando você mexe aí, você traz essa escuridão à luz, né? O Jung falava que não é chegar com a lâmpada iluminando, é ir na escuridão, né? Que eu acho que é compatível com esse movimento empático da proposta, né? Porque eu acho que a Uhum. proposta é em si mesma uma proposta empática, né? Isso. uhum, Aí você chega na escuridão e ela, né, todas essas sombras acho que sentem o acolhimento que merecem, né? merece. Para que possa emergir a luz, né? É muito Muito legal, lindo isso, muito legal. É. muito bacana. Dá para ficar falando aqui até amanhã, né, gente? Ih, esse negócio é o Ai, tal acho que do a gente pano pra começou manga. bem demais. Ainda mais numa mesa de café, gente, Não o papo, não é é? assim, uma coisa vai levando a outra, uma história vai levando a outra. Bom, mas aqui, gente, então foi o nosso primeiro episódio desse que promete, né? Esses assuntos aqui na cozinha. Com muita alegria, muita honra, eu tive aqui o prazer de contar com a Adriana e com a Luísa. Muito obrigada, espero poder contar de novo, né? Para a gente falar mais coisas aí relacionadas ao tema, coisas da vida. Muito obrigada. Ah, gente, para mim é uma alegria imensa e pode chamar que eu venho, viu? Isso é, a gente sente de fato que a gente tem uma espécie de compromisso mesmo, né? Eu acho que práticas como essa, eu acho que acionam em nós oportunidades para exercer. Eu acho que a gente precisa de fazer mesmo, né? Assim, que é tá movimentando as energias de cura, né? Porque eu acho que isso faz parte desse caminho de cura, né? Quando a gente tem dar essa startada no sentido de falar assim, vamos olhar para esse negócio de uma forma mais ampliada, né? Vamos olhar um pouquinho lá para trás, através da psicogenealogia, né? Que é como você falou, Luísa, que é uma forma da gente tratar o passado de forma respeitosa, honrosa, para que ele possa ficar no lugar dele, para que ele não tenha que se reapresentar o tempo todo, né? É. Então, olha só que oportunidade, né? Bom demais. Fantástica, e eu acho que é absolutamente pertinente, engajada, né? Com o privilégio que a gente tem de estar, de alguma forma, agindo no mundo, né? Na vida das pessoas em prol da saúde, né? Nesse sentido mais amplo, né? Eu Bom agradeço demais. muito, eu acho que para mim é uma oportunidade, né? E que me alegra poder aproveitar dela, né? Com esse intuito e acompanhado de pessoas tão interessantes, inteligentes e queridas. É isso mesmo, o meu sentimento também é esse, Fernando. Saber que essas ideias são compartilhadas e fortalecidas através do nosso trabalho, né? Num encontro coincidente aí de propósitos, né? De direção. Eu fico muito feliz. Conta comigo. E muito obrigada. Obrigada eu. Bora tomar mais café. Vamos.